sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café com a Leti. Esse que é uma série que vem antecipando um grande dia que está por vir e que todos os que estão aqui presentes vão conosco fazer com que esse dia seja ainda mais especial. Você é nosso convidado especial para viver uma experiência transformadora e completamente inovadora aqui na nossa região. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o tema, eu quero que os meus convidados introduzam um pouquinho do tema para vocês, para que a gente realmente vá estreitando tudo isso e fortalecendo o que a gente vem construindo aqui. Afinal, aqui em Maceió, a gente sabe que a gente não tem tantos eventos que falem tão especificamente para nossa área da saúde de forma mais precisa. Então, a gente vai unindo realmente esse empreendedorismo com tudo que a gente vem construindo e fortalecendo a rede de contatos, principalmente, para que, em conjunto, a gente cada vez mais forneça parcerias estratégicas para tudo isso que a gente vem construindo aqui. Então, inicialmente, vou começar com Laís, ela que é empresária, foi advogada também durante muitos anos e é uma expert na área da saúde, vive a longevidade com muita assertividade, fala de negócios com muita maestria também. Laís, se apresenta um pouco, pessoal, também. Meu amor, primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar participando desse pod junto com você, junto com essas maravilhosas. Eu acho que o que você está fazendo é muito inovador. Parabéns! Esse evento vai ser um sucesso. Gente, a Laís se reinventou um bocado. Eu fui professora durante 22 anos. Comecei dando aula de inglês, depois fui professora universitária. Nesse entremeio, eu me tornei advogada, né? Assim como Letícia. E resolvi fazer uma transição de carreira devido a uma doença. Você nem sabe, eu acho, Andréia. Eu tive meningococcemia. Então, assim, numa mesma semana, eu tive meningococcemia. Quando eu saí da UTI, eu tive uma embolia pulmonar. Tanto que eu já gastei as minhas vidas de gato todas. Resolvi, então, ver o que eu conseguia fazer da minha vida, porque eu já estava, sabe, na zona de conforto? Eu queria ver o que é que eu conseguia fazer. Foi quando eu resolvi empreender. Procurei o Sebrae, fiz a Empretec e resolvi ir para a feira de franquias e voltei com a Sorrisos, uma franquia na área da odontologia, que eu tenho até hoje. Eu abri com o meu ex-marido, que na época então era marido. Comecei a empreender também de forma pessoal no meu Instagram, com saúde, qualidade de vida e autocuidado, porque é algo que sempre fez parte e permeou a minha vida. Então, assim, eu trabalho de uma forma bem holística. Eu também trabalho com produtos de suplementação na área. Então, Lê, assim, eu acho que a gente vai empreendendo a nossa marca e capilarizando os nossos negócios para estar sempre numa dinâmica. Com certeza. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é estado de espírito. E a gente não vai conseguir desenvolver nosso máximo potencial no empreendedorismo se a gente não une realmente essas vertentes de forma diversificada, para ter um olhar amplo sobre aquilo que a gente vem construindo. Com certeza. Eu acho que a gente está sempre se desafiando para descobrir, porque a maioria das pessoas, eu acho que não tem noção do que podem fazer. Exatamente. Até se darem essa oportunidade, né? Perfeito, Laís. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Café com a Leti. E agora eu venho para uma convidada extremamente honrosa em relação à minha área de atuação também. Eu que fiz a transição do direito para a nutrição e tinha ela como uma verdadeira referência aqui no nosso estado e agora também a nível Brasil. Andréia Aragão, seja muito bem-vinda. Primeiro, obrigada, né, por essa apresentação aí que você fez, né? Fico muito feliz, né, de ver o seu crescimento também. Fiquei muito feliz quando eu recebi um telefone do pai dela dizendo: minha filha está fazendo nutrição, vai começar a fazer uns eventos, dar uma força, chega junto. Com o maior orgulho de pai, assim, e eu fico muito feliz porque a nutrição fez parte da minha história, né? Então, quem é André nessa história? Eu fiz faculdade, eu me formei, entrei na faculdade com 19 anos, mas eu já estava grávida. Então, eu tranquei, fiz um ano de faculdade e tranquei. E quando eu tive minha segunda filha, eu voltei para a faculdade, para a Universidade Federal. E durante toda a graduação, eu sempre fui diferente. Eu sempre fui diferente dos meus colegas. Eu era inquieta e sonhadora. Eu era muito sonhadora. Eu amo. Né? Eu tinha sonhos assim que a gente poderia dizer que eram impossíveis, né? No momento. Mas eu tinha esses sonhos e sempre tive a vontade de crescer e de fazer algo diferente. Eu não sabia o que era, tanto que logo que eu me formei, eu queria fazer uma pós-graduação diferente e só tinha as mesmas coisas. E aí eu vi artistas
perdem peso com ortomolecular. Eu digo, o que é isso? É isso que eu vou fazer. Eu quero saber o que é isso. Fui embora para São Paulo, né, aos trancos e barrancos, para tentar entender o que era essa ortomolecular. Eu queria algo novo. Né? Então, eu tive a oportunidade de fundar o primeiro curso, né, de nutrição particular no estado de Alagoas, junto com mais 2 colegas. A gente fundou um curso inovador na época, com muitas coisas, todas as minhas inquietações eu tentei trazer de novidades para esse curso. Acho que fui uma grande empreendedora enquanto coordenadora, porque eu acho que eu tinha isso na minha veia mesmo. Né? E aí, logo depois, eu montei o meu instituto. Né? O Instituto André Aragão, ele fazia parte dos meus sonhos. Eu sonhava com o Instituto. Começou com uma sala pequenininha. Hoje a gente está com 5 salas, né? Estamos alinhando alguns propósitos, mas já tenho agora mentoria, dou mentoria de carreira, né? E sou palestrante também. Vi aí um nicho por eu gostar de estudar, de me dedicar e de falar em público. Eu disse, espera aí, palestrante é uma área que eu acho que vai dar para mim também. E aí fui, mas também sempre fiz muito network, sabe? A vida toda, desde a faculdade. Eu ia para todos os congressos, onde aquela pessoa que brilhava, que eu acompanhava e que eu achava que era uma pessoa bem-sucedida, eu tentava chegar sempre perto dela, para conhecer, para me apresentar, porque aí depois viriam as oportunidades. Eu preciso ser vista para ser lembrada. Né? Então, eu colhi, tanto que hoje, graças a Deus, eu acho que eu consegui conquistar muitas coisas que eu almejei. E eu ainda tenho grandes sonhos, viu? Porque eu acho que a gente só para de sonhar, a gente morre. Exatamente. Então, quando eu vi que a minha listinha estava quase toda ticada, eu botei mais uns sonhos ali. Com certeza. Renovei, né? E eu acho que essa ideia desse evento foi fantástica, vai ser um grande sucesso. E estou muito feliz de poder contribuir com esse evento. Ô, Andréia, muito obrigada de coração. E é uma honra ter você com a gente, mas eu também costumo dizer que, de acordo com o que você falou, da sua trajetória, a gente pode ver que durante muito tempo, sim, você era funcionária, colaboradora de uma instituição e ainda assim você tinha uma visão empreendedora. Então, a gente não precisa necessariamente ter um CNPJ, ser empresário para ser empreendedor. De jeito nenhum. Então, o empreendedorismo está dentro da gente, né? Ele vai nascendo e vai aflorando à medida que você se permite. Na inquietação. Na faculdade eu não tinha nem emprego ainda, mas eu já era empreendedora. É verdade, é verdade. Por isso o estado de espírito também. Perfeito. E claro que essa visão empreendedora vem junto também de uma visão analítica em relação a vendas. Então, eu não teria como não falar de todos esses temas e não trazer alguma pessoa que também é extremamente especialista naquilo que faz, que é vender. Então, Rose, seja muito bem-vinda. Ela que é mentora em vendas e vai estar não só aqui no nosso podcast, mas no dia também com a gente, palestrando um pouco sobre o tema. Conta pro pessoal um pouquinho quem é você. Letícia, obrigada. Estou extremamente feliz de estar aqui contigo em mais um projeto. E não só aqui no podcast, mas também no grande dia que será o NQ Infinity, fazer aí essa transformação para os profissionais da área da saúde. Bom, eu, Rosiana, em 2019, eu decidi fazer um upgrade na minha carreira. Então, eu sou engenheira de formação. E aí, eu decidi ir para fora do país. Fui para a França, fiquei lá por 1 ano trabalhando na minha área de atuação. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de dois meses, como contratada de consultora comercial numa empresa, eles me convidaram para ser engenheira sócia. Então, eu fiquei lá na empresa atuando por mais ou menos 4 anos. E eu desenvolvi várias habilidades, tanto em relação à gestão, como processos também, mas principalmente em relação a vendas. Então, eu estava ali liderando o setor comercial, alcançando metas que antes eram inalcançáveis e comecei a perceber que as minhas habilidades elas tinham se multiplicado. Só que aí eu já estava entendendo que naquela posição que eu estava, apesar de lidar com empreendedores do Brasil todo, eu senti outras necessidades, eu senti também que o meu coração estava pulsando para uma outra direção. Então, naquele momento, eu comecei a conversar com muitas empresárias que tinham dificuldades em relação a vendas e que para mim era muito fácil. Então, aquelas empresárias começaram a me procurar, Rosa, eu tenho problema em relação à venda, eu não consigo, venda não é para mim. E eu, concordo com elas. Até porque vendas, por muito tempo, foi um conceito de que era errado vender, era feio vender. Tem um tabu, né? Tem um tabu sobre vendas, principalmente porque realmente há um tempo atrás, vendedores, eles faziam muita coisa vergonhosa para vender, vendiam a qualquer custo, e isso realmente manchava a reputação. Só que as pessoas pouco falam que venda não é técnica, venda é relacionamento. E que, ao mesmo tempo, você não vende para as pessoas, você ensina elas a comprarem e você também orienta. E é
Por isso que eu também falo sobre o conceito de vendas consultivas. Então, nesse momento, eu percebi que eu poderia ir além e auxiliar tanto a mim, porque eu vi que eu precisava escalar o meu conhecimento sobre vendas e também ajudar outras mulheres, empresárias e profissionais da área da saúde também. Então, a partir daquele momento, eu decidi me posicionar no digital. Então, hoje eu estou como mentora de negócios, como especialista em vendas e hoje eu tenho mentorias e outros produtos também. Então, para mim, será uma grande honra estar no NQ Infinity, agregando cada vez mais no empreendedorismo e principalmente em relação a vendas. Perfeito, Rose. Seja muito bem-vinda. Isso que a Rose falou é muito interessante, porque principalmente a gente que vem da área da saúde consegue visualizar que muitos colegas de profissão realmente sentem esse impasse com vender, porque em tese eles não foram ensinados a isso. Eles entraram na área da saúde por uma causa nobre, porque faz o coração vibrar, e é como se vender realmente fosse errado. Então, a gente vem com esse conceito desestruturando alguns padrões de comportamento mental mesmo, que vai ali bloqueando a potencialidade que aqueles profissionais têm. Porque quando eles entendem que eles são um negócio, que eles conseguem ir aprimorando diversas áreas, eles visualizam que, na verdade, o vender vai ser uma consequência de ter um serviço incrível, de construir um relacionamento incrível. Exatamente. E de solucionar uma dor. É por isso que a minha metodologia ela tem como base fundamental ressignificar as vendas, porque na verdade venda é servir. Então, é você levar... Eu sempre tenho um esquema que eu digo o seguinte. De um lado, você está aqui o seu serviço, sua solução. E aí, você vai levar para as pessoas que estão precisando. O que acontece no final? Pessoas são transformadas. Então, a partir do momento que você consegue mostrar para a pessoa que você está levando uma solução, que você vai transformar a vida dela, ali você conseguiu vender. Você serviu ela. Olha a fala dela como é importante. Perfeito. Pela fala dela, o que você percebe? Que a maioria das pessoas que tem essa trava não enxergam. Todo mundo é vendedor. Todo mundo vende um produto ou um serviço. Eu sou nutricionista, eu estou vendendo o quê? O meu serviço. Se eu produzo conteúdo para rede social, eu estou vendendo o meu serviço. Se eu vendo telefone, eu estou vendendo Todo profissional, ele vende. Todo mundo. Se não for um produto ou um serviço, você vai se vender. E eu costumo perguntar sempre, quando vocês acham que alguém vira seu cliente? Muita gente começa com vários questionamentos, mas, na verdade, trazendo esse conceito de vender ideias, você está se relacionando com seu cliente muito antes dele virar seu cliente. Porque quem você é na rua importa. A jornada começou muito bem, começa na paquera. Teve na paquera. No posicionamento. Teve uma coisa muito interessante que uma seguidora um dia chegou... Porque é conexão. Botou para mim... Ela botou assim, viu? Eu gostaria que você falasse mais sobre você. Falasse um pouco da sua história, do seu currículo. Nunca nenhuma seguidora tinha me pedido isso. Uma seguidora que eu não conheço. Seria importante vocês falarem, elas falam dos profissionais de saúde, um pouquinho sobre a sua história. Porque eu estou ali vendo o seu dia a dia, conhecendo você, mas eu não sei o que é que você traz de conhecimento para eu poder acreditar no que você fala. Porque, na verdade, a você conexão é com o humano. Sim. Essa é a importância do digital. Sim, com certeza. Para eu ter confiança no que você fala, porque a rede social hoje a gente sabe, a gente tem informação de todos os lados. Mas como eu vou conseguir identificar que a sua informação é uma informação de qualidade se você não fala sobre você, entendeu? E isso vai dar a ideia de que você está se vendendo o tempo inteiro. E muitas vezes a gente lida com profissionais incríveis e que tem vergonha de falar nos lugares que eles são tudo aquilo que eles são. Isso. Olha, então, na fila de um banco, na padaria, eles não falam A minha do assunto. filha estava na faculdade. André, você vai adorar essa. Lara é formada em psicologia. Ela estava na faculdade, acho que estava no 4º período. Chegou um dia em casa virada. Mãe, que ela... bem tensa no jeito de falar... Não sei a quem saiu, né? Aí eu fiz, que foi, filha? Ela disse, mãe, o curso de medicina tá fazendo uma coletânea de artigos e vão publicar. Eu disse, que ótimo. Ela disse, mãe, o livro é sobre tanatologia. Aí eu, continue. Aí ela fez, e não tem um capítulo referente à área de psicologia. Eu digo, primeiro, vamos por partes. O que é tanatologia? Aí ela, mãe, é o estudo da morte. É a ciência que... Aí eu, entendi. Agora conectei tudo. Aí eu disse, ok, acho que tá certo o seu pensamento. Vamos lá. Quem é o orientador dessa coletânea? Fulano de tal. Aí eu disse, por que você acha que tem que ter uma contribuição da psicologia? Aí ela sai, pá. Eu disse, pronto. Pegue o e-mail dele, bote o seu nomezinho, todos esses argumentos que você levantou, você vai falar.
você vai colocar também um breve resumo do seu currículo. Você vai falar que você já teve trabalho apresentado em congresso brasileiro, você vai falar isso. Mãe, eu não vou estar me amostrando, não. Eu disse, não, meu amor, você vai estar mostrando a ele que ele não está falando com qualquer uma. Que a pessoa que está querendo participar desse projeto é uma pessoa que tem conteúdo, é estudiosa, é Tem uma pessoa... repertório. Tem repertório. Pode entregar o que ele precisa. É sobre isso. Perfeito. É É sobre exatamente isso. Isso que eu tava E as falando. consequências de quando você é intencional, nesse nível, são infinitas. Por Ela exemplo, publicou esse no quarto evento... período. Esse evento não teria é acontecido importante. se eu não tivesse tido a ousadia de realmente dar as caras à tapa em uma região que muitas vezes as pessoas não valorizam e muitas vezes não menosprezam, na verdade. Não é nem que não valoriza, acha que por ser daqui as coisas não vão funcionar no nível que O deveriam Nordeste funcionar. tem, infelizmente, esse estigma. Tem. Então, a gente vem em conjunto num trabalho de formiguinha, fazendo com que, aos pouquinhos, a gente vá disseminando a ideia. Mas isso tudo aconteceu porque alguém lá atrás teve que ter a coragem de Tem que ter dizer... a coragem, muita força de vontade. Eu disse até ela no Exato. começo, ela conversou comigo. Eu disse, olha, você vai ter que ter, você vai ver que vai ser difícil. Eu disse, porque aqui em Maceió, eu sinto isso. É como se eu vou dar uma palestra lá em São Paulo. É a coisa mais natural do mundo, Não, né? Você assim, chegar e... não, as pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui, se a gente faz o evento, a gente não tem muito público, às vezes. Estou dizendo daqui. A valorização. A valorização da gente trazer isso para cá, entendeu? Porque aquela você está trazendo pessoas, mas ela é uma pessoa que já tem uma bagagem, que já está trabalhando Incrível. com isso. Entendeu? Então, é essa valorização do que é da terra. Se eu estou lá e sobe alguém para dar uma palestra que é daqui de Maceió, eu vou estar aplaudindo, vou estar gritando, porque, poxa, é meu conterrâneo. A gente tem que ter isso, entendeu? Eu acho que todo mundo tem seu lugarzinho no espaço, né? Sim, com Então, certeza. são coisas próprias, bem pontuais. Isso é bem interessante porque dentro dessa metodologia eu tenho visto que muitas coisas estão acontecendo principalmente depois que eu tô falando mais sobre a temática. E muita gente diz, Letícia, você não tem vergonha de fazer isso ou medo das pessoas te copiarem? E eu sou muito clara quando eu bato na tecla de que não. Tem algo que as pessoas até podem fazer, que é replicar uma ideia. Mas eu sou Mas única. como eu faço, só eu faço. Perfeito. Então, a autenticidade é algo que vai me diferenciar de todas as outras pessoas que tentarem ter a mesma ideia. Porque, além de tudo, ainda tem a minha história. As pessoas podem fazer a mesma ideia, mas a minha história, da forma como eu uno a minha metodologia e o que eu apresento como solução, só eu faço. E tem gente que está procurando a minha mensagem. Exatamente, é digital, né? Digital. Isso já faz da gente diferente. Quer dizer, eu posso... 1000 pessoas podem fazer, É. trabalhar na mesma área que você, montar uma clínica que você tem. Pode fazer, pode, mas a sua identidade vai estar na sua, no seu Exatamente. jeito, no que você acredita, no que você pontua, na sua missão. E é isso que vai se conectar com aquela pessoa que está ali do outro lado. Exatamente. Eu sempre pergunto aos meus alunos, e nas palestras que eu dou também, pessoal, qual é o maior diferencial de vocês? E muitos deles dizem, eu faço uma consulta personalizada, eu faço uma consulta humanizada. Eu falei, gente, isso não deveria ser o mínimo? É. Isso tem que ser feito. Isso não deveria- Esse é o objeto do seu trabalho direto. Exato. Entrega direto. Tem que procurar Além o disso, seu diferencial. Exato. O seu diferencial Seu é diferencial. muito mais que isso. E aí entra na sua história, nos seus valores, na sua vivência, na sua autenticidade. E outra, é porque isso tudo tem a ver com o seu propósito. Sim. Tem. E quando eu pergunto o qual é, propósito. no curso de carreira, muitas vezes eu falo com os alunos que estão iniciando, né? Bote aí, né? 3 pontos fortes seu. Só para. Não sabe consegue. dizer, ou tem vergonha. Não consegue identificar ponto forte. Como assim? Sim, ponto forte. O que você é bom? Você é bom em quê? O que é que ele diferencia dos outros? Todo mundo tem algum ponto forte. Você tem alguma coisa. Você não tem nenhuma qualidade. Né? A pessoa fica com aquela dificuldade de Você faz isso já no Né? começo do curso. não, isso é nas mentorias. Ah, nas mentorias. É no curso, agora eu só estou no último ano, no estágio. Isso é ótimo. Só estou 3 dias de manhã no último ano. Só pego na saída agora. Já está em outro nível. É. Bom, e pessoal, a vocês, de modo geral, Laís, Andréia, Rose, como vocês enxergam não só o empreendedorismo, mas o empreendedorismo para profissionais da saúde? Qual a necessidade dele?
Quer começar, Rose? Pode ser. Vai lá. Eu enxergo como uma via extrema de possibilidades. Por quê? Porque através do empreendedorismo, os profissionais da saúde podem estar criando inovações e soluções para a sociedade. Como, por exemplo, envelhecimento precoce, doenças crônicas e outros produtos que podem ser na forma de produtos digitais e dessa forma escalar e atingir muito mais pessoas. Como também outros produtos que podem ser também a nível offline, pode ser a níveis de estabelecimento físico, ou seja, soluções médicas que podem agregar e pensar fora da caixa. Por exemplo, hoje eu tenho uma mentorada que ela é fisioterapeuta e ela é especialista em fibromialgia e ela tem um produto chamado Método TIF, que ela é um produto digital que ela ensina as pessoas através de vídeos a tratarem sua dor. Imagine uma doença que é muito específica. E ela consegue através dessa solução. E esse produto digital dela, ela já escala ali para o Brasil e para o mundo. E dessa mentorada específica é nossa. Ela é muito interessante a história dela com a fibromialgia, porque ela consegue falar com tanta propriedade, porque a mãe dela teve. Ela, desde criança, cuidou da mãe com fibromialgia. Então, ela entende de dor como ninguém. Ela encontrou uma forma. Crônica. Sabe aquela coisa de ter dor todo isso, dia? É Sim. enlouquecedor. Então, ela encontrou uma forma de unir a vivência dela com o que ela entrega como solução para o mercado. Exatamente. E a coisa prospera num nível que não dá pra gente mensurar. Tem muita gente. Porque você junta seu propósito, a sua história tô de lembrando do vida. meu computador, né? Que é uma máquina de fazer dinheiro, né? A gente conversando, porque eu disse que tinha tanto produto ali dentro. Exatamente. E eu trouxe o exemplo dela, que é pra gente ver que pode sim criar inovações que levam para o empreendedorismo de coisas técnicas específicas. Isso. Não apenas de coisas para negócios, né? Que são produtos assim voltados para negócios, mas de coisas, causas específicas. É possível. E você pra pense saúde. numa coisa. Quando você fala de empreender na área da saúde, se você for olhar a saúde, ela é algo que, se você tirar da vida de alguém, o que a pessoa faz? Nada. Nada. Ela é essencial. Ela é essencial. Então, assim, Cuidados com a saúde, os né? cuidados com a saúde, os hábitos são essenciais. Então, assim, inovar na área da saúde é quase um projeto social. verdade. É uma É contribuição necessário. que você dá para a sociedade. Porque sem a saúde você não faz nada. Não faz nada. Então, assim, se faz É necessário mais pessoas que empreendam, que tragam outras formas de levar conhecimento, de levar ajuda. Olha, o propósito na área da saúde, ele é lindo. Ele é lindo. E você, através do digital, principalmente, você não tem noção de quantas vidas você pode atingir, de quantas pessoas você pode ajudar. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora hoje, quando eu estava vindo para cá no Uber, eu olhei. Ela olhou para mim e disse assim: tem uma notícia ótima para lhe dar. Aí eu disse: o que foi? Aí ela fez: eu me matriculei na academia. Cara, eu sei o que é para ela, porque assim, eu converso muito com eles. E ela vinha nisso. Eu disse: tome a decisão. Quando ela me disse isso, aí eu botei bonequinho e não sei o quê, porque eu sei o impacto que essa atividade física vai ter na vida dela. Então, você não tem noção de quantas pessoas você pode ajudar, você pode atingir. E o melhor, através disso, ainda pode vir a sua prosperidade financeira. Olha, Imagine que só, maravilha! transformar a sua vida e a vida de milhares Através de da pessoas. forma de melhorar a vida dos outros. Gente, isso é fantástico. E move. Te Sensacional. move, porque Meu você... coração fica assim, ó, aquecido. Muitas vezes você segue ali numa postagem, muitas vezes despretensiosa, que você não imagina a repercussão que aquilo vai Exatamente. ter. Tu mudou Depois coisas você gigantes. recebe mensagens É, do tipo: lindas. por causa de você eu mudei de vida. Isso. Por causa de você eu iniciei um novo hábito, a minha família mudou de vida. É. E aí a coisa vai tomando uma repercussão que você não imaginava, porque você não tem noção da repercussão que a sua voz tem no mundo. Isso, pra mim, é o que mais me impulsiona. Eu posso ter um trabalho, como eu já tive, onde eu ganhava muito bem. Mas se eu não tiver esse nível de conexão, se não atingir o meu propósito de trabalhar realmente, de ajudar as pessoas de alguma forma a melhorarem a qualidade de vida, a melhorarem a vida, a evoluírem em algum... Cara, isso pra mim não funciona. Não funciona. Então, isso aí é o que me Eu aquece, é o que passei me move. a vida toda esperando dizer.
Poxa, eu faço isso e ainda me pagam para eu fazer isso. Sabe essa coisa? Pronto, De você ficar o tempo todo trabalhando, esperando Ainda alguém. sou Eu digo, eu tô paga. esperando alguém dizer, eu tô esperando chegar esse momento. Quando é que eu vou dizer isso, meu Deus? Poxa, eu tô aqui, né? Dando a palestra que eu amo, né? Que estão me pagando para fazer isso. Como assim? Né? Porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo e saúde, eu acho que a gente ainda tem muito a ser explorado. Muito. Né? Muito a ser explorado. Até porque os profissionais de saúde, eles precisam entender, né? Que a gente até já falou aqui, e eu acho que isso não está muito claro para grande parte dos profissionais de saúde, não está muito claro para eles essa visão empreendedora. Isso. Muitos não Sim. têm, é aquela coisa muito técnica, né? Muito técnica. E eu acho que esse evento, assim, eventos nesse nível, né? E aqui no estado mesmo, porque é coisa que não acontece. Eu nunca vi nenhum movimento sobre isso. Sim. As pessoas começarem, né? Eu acho que é bastante enriquecedor. E né? ao mesmo tempo, a gente começa a se questionar. Nossa, isso não deveria ser essencial? Exatamente. É porque, na verdade, a Adriana, só, meu Deus, eu sendo eu, a Andréa vai concordar comigo como ex-coordenadora de curso e como professora de vida inteira, né? Porque Isso, de vida inteira. De vida inteira. As grades curriculares das universidades, elas tinham que ter alguma matéria, pelo menos uma, sobre gestão. Porque você sai da faculdade cru. Você sai da faculdade achando que você não tem o que gerir. E, na verdade, você vai sair para gerir a sua carreira, para gerir a sua vida. Imagina a gente como advogada, recém-formada. Gente, você tem a sua vida profissional para gerir, às vezes você já vai abrir um escritório, aí você vai ter o quê? Uma prestação de serviço no mínimo de uma faxineira, de um sócio. Tem que ter o profissional da saúde, ele vai ter um consultório, ele vai ter agenda, ele precisa de uma matéria de gestão. Todo mundo precisa entender que é empreendedor da sua própria profissão, que tem que ser gestor da sua carreira. E algo que eu acho muito importante falar também sobre vendas é que, por exemplo, a gente falou aqui sobre a parte da mentalidade da pessoa, do profissional da saúde. Só que na parte de vendas também tem outro ponto, que é o quê? O paciente, que é o consumidor. O que acontece? Comportamento das pessoas. Porque quando você vai fornecer um serviço, principalmente quando ele vai atrás do profissional ali, do nutricionista, e você tem a solução, você já é uma autoridade, só que aí você tem, às vezes, uma dificuldade em aumentar a tua conversão de pacientes ali no atendimento de vendas, porque as pessoas têm dúvidas. E é ali que você tem que ultrapassar, conhecendo o comportamento das pessoas. E aí a venda entra nisso a partir do momento que você educa ali naquele relacionamento. Tá, fulana, mas me explica, por que mesmo se você tá com problema XYZ, por que você vai adiar mais um dia? Então, as vendas também é importante você entender esse significado, porque nas vendas consultivas, o cliente, ele é o foco, o paciente, ele fica no centro, você entra com a escutativa e ao mesmo tempo com a solução. E aí o que acontece em muitos consultórios? Eles têm o quê? Secretárias. Tem Era nesse ponto que eu queria chegar. Só que elas não são treinadas para vender. Não. Elas são treinadas para quê? Atender. E é muitas diferente. vezes nem o atender. Porque aquele profissional da saúde não sabe treinar. Ele sabe atender o paciente. Exatamente. Então, é aí onde entra o fato de que a equipe, se não tiver sinergia, você não vai ter uma empresa próspera. Exato. Então, uma área está completamente ligada à outra, eles não trabalham de formas isoladas. Mas o que a gente vê na grande maioria das vezes é essas áreas trabalhando individualmente. Exato. Ah, mas é porque foi a secretária, foi o tal... Não, é tudo uma coisa só, porque se o problema está no pós-venda, alguma coisa aconteceu, mas se o problema está na pré-venda, alguma coisa aconteceu também. Se isso não está muito bem mapeado, você deixa dinheiro na mesa. Ô, Rose, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nessa questão do trato com o consumidor, eu nem disse, eu sou especialista em direito do consumidor. Olha como as coisas são. Nessa questão com o trato do consumidor na venda, eu queria até que você passasse alguma coisa em relação a isso, que eu acho muito interessante. Eu estudei sobre perfil comportamental. Diz que... Então, exato. Quando você entende o perfil do seu consumidor, fica muito mais fácil de você se comunicar com ele. Sim. Então, assim, eu já ia dizer, quando você falou daquela sua seguidora que disse, do seu currículo, você não esquece, é uma conforme. Eu tenho certeza que ela precisa de detalhes. Ela precisa de detalhes. Exatamente. Então, assim, exatamente. quando você entende o perfil da pessoa que você está vendendo, você sabe o que
que tipo de informação que você tem que levar para ela? Você sabe a linguagem que você tem que usar Exatamente. com ela? Sim. É aí que entra as pessoas abrirem a cabeça para entender sobre técnica de vendas. Exatamente, E perfeito. outro, o perfil comportamental vai te ajudar na sua vida inteira. Vai. Então, com tudo, Em em tudo. casa, com família, Relacionamento. relacionamento. Porque vendas é o quê? Conexão. Tem pacientes que Tem você dela, pode sim. tirar uma brincadeira, você deixa ele à vontade. Exato. Você sabe que ele vai sentir a vontade se ele for acolher. Tem outros que não gostam, são mais reservados. Você tem. Então, com o tempo, às vezes você adquire, mas é necessário se Isso. capacitar para. E Andréia, Exatamente. você como cliente da área da saúde, muitas vezes quando você procura um profissional, quais diferenciais esse profissional precisa ter para te cativar e você não só ser fidelizada ao negócio, mas continuar frequentando aquele O que é que profissional? me faz escolher aquele profissional? Sim, Eu sou professora, né? Você já foi Mas devolver a o que eu pergunta vou foi dizer. muito boa, Não, adorei. mas foi muito boa. Ela é muito. Eu preciso de alguém que eu tenha segurança do conhecimento do que eu vou procurar. Então, estou com um problema de saúde X e aquela pessoa é tida como referência naquele assunto. Eu preciso do técnico também. Sim, Sim, lógico. com certeza. Eu preciso... Até porque você sabe a importância, você prepara Entendeu? os Então, assim, e técnicos. eu costumo dizer o seguinte, viu? O técnico é um preciso pré-requisito. do A gente técnico. não sai da nossa casa para ir Na num profissional saúde, que não é bom. Exatamente. É o Entendeu? mínimo, A gente né? procura muito, porque assim, a gente tem muitas pessoas que ficam trocando de profissional o tempo todo. Sim. Né? Ah, fui pra fulano. Ah, mas achei péssimo. Ah, então, assim, a primeira coisa que eu olho, dependendo do que eu procuro um profissional de saúde, eu preciso saber, tecnicamente, se ele é bom naquilo que ele faz. Se ele é bom naquilo que ele faz. Entendeu? A partir daí, o primeiro contato para mim, para eu escolher um profissional, é esse. Perfeito. Se ele é referência no que ele faz. Ele se qualifica, ele se certifica, entendeu? É a primeira coisa. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas hoje que a primeira coisa que procuram, outras pessoas talvez respondessem. Às vezes elas procuram as pessoas que estão mais em altas nas redes sociais. Você está entendendo a diferença Sim. disso aí? Porque eu posso ter conhecimento técnico científico, mas eu também preciso estar nas redes sociais. Você precisa Exato. Eu tenho que mostrar ter que você sabe. Entendeu? Exato. Mas, assim, hoje existe uma inversão de valores de algumas coisas. Existem muitas pessoas que têm muita visibilidade e não têm conteúdo e que não se sustenta. Mas isso aí já é Sim. outro problema. Mas quando a gente fala, né? E não se sustenta nesse sentido. Então, eu acho que o fato do conhecimento e saber se expressar Perfeito. é importante. Eu acho que tem que ter as duas Perfeito. coisas hoje. É não só ser nutritivo, mas ser vitaminado também. Pronto. Você saber realmente É. o conteúdo técnico, mas você saber encontrar e usar essas habilidades acessórias para potencializar o seu técnico. Até Tem isso, você porque fica esquecido. Perfeito. o Você lugar de fica maior esquecido. atenção hoje é nas redes sociais. Então, se você não conseguir se posicionar ali, infelizmente já é um passo a menos que você vai ter. Quem não é Perfeito. visto De não é certeza. procurado. De certeza. É, Isso quem aí não eu é tô- visto não é lembrado, quem não é lembrado não é procurado. E hoje em dia o lugar que mais se procura são as redes sociais. Não, o lugar para Você vai logo no achar perfil. profissional, você vai lá no perfil. E olha, se você não tiver, por exemplo, uma bio que diga quem você é, olha aí a sua seguidora. Já coloquei no meu que primeiro, diga, já tá lá. pronto, que diga aí Quem qual é? é o currículo, quem é essa mulher. já coloquei Gente, o hoje o primeiro. currículo da gente tá lá, é a bio. É a bio da gente, o currículo da gente. E tem No que ser feed, o claro. primeiro é quem é André Aragão, entendeu? Perfeito. No geral. E você, Rose, o que um profissional da saúde precisa ter para você ser fidelizada a ele? Primeiramente, eu concordo com a Andréia, o técnico espera-se que essa pessoa já estudou 4, 5 anos, normalmente se especializou em algo. Então, eu já espero que ela tenha uma competência mínima Isso. para me dar o atendimento necessário. Segundo ponto, realmente, seria de eu entender que ela vai estar disposta a me trazer algo que soluções que talvez não esteja dentro do padrão dela, do script dela. Porque, de repente, eu vou precisar de um convencimento a mais. De repente, eu vou precisar de algo que eu não esteja enxergando. Que, honestamente, eu sou uma consumidora bem difícil. Na verdade, todo mundo é. Então, Então- o que acontece é que, às vezes, os profissionais da saúde não se visualizam. Exatamente. como E consumidor. então, a comunicação, para mim, ela é essencial. Porque por mais que ele seja bom no interno, mas se ele não conseguir transmitir Isso. para mim, talvez eu não vou ter segurança suficiente. Isso. É a Perfeito. conexão. Conexão também. É a E conexão. saber se explicar, né? Porque às vezes você pode ter todo o conteúdo do mundo, mas você não saber expressar isso até na própria consulta, no momento. Exatamente. Entendeu? Então, É verdade. a forma que você se Essencial. expressa, que você coloca, eu acho que também é extremamente importante. Com certeza. Acreditar na própria ideia acima de tudo. Porque só aí o seu cliente vai realmente se conectar com você e vocês vão conseguir resultados juntos. E não de uma forma desconexa. Profissional da saúde em um patamar e o cliente em outro.
só dizendo o que é para ele fazer. Porque tem uma peculiaridade. O profissional da saúde, ele é um profissional que ele vai até aqui. O outro pedaço quem faz é o cliente. É o paciente. Então, se você não constrói essa conexão bem feita com ele, muito provavelmente ele não vai fazer a parte dele. Exato. Entendeu? Porque, por exemplo, no caso da nutrição, você pode ser a melhor nutricionista de todas, passar aquela orientação, aquele planejamento alimentar. Se a Letícia não fizer, seu trabalho vai ser inócuo. Isso. Então, assim, na hora que a gente constrói aquela base bem feita, aquela conexão bem feita, as chances de lograr êxito são muito maiores. De ter adesão, né? De ter adesão, até porque, assim, no caso da nutrição em específico, você precisa entender muito como a personalidade da Letícia funciona. Sim. Para saber, não só matematicamente, o que é que vai funcionar com o organismo dela, mas o que é que a cabeça dela vai aceitar. Vai aceitar, Exatamente. Quais são as expectativas, gente? Isso. É tão difícil É trabalhar entender com o comportamento humano para além da bioquímica. Muito além. Muito além. Muito além. Por isso que eu te perguntei sobre comportamento. Porque, assim, tudo a ver. a pergunta sendo jogada para mim com relação ao profissional da saúde, eu vou muito também sobre conexão. Tanto que é incrível. Precisa Todos ter. os profissionais que me acompanham estão comigo assim há anos. A minha nutricionista está comigo há quase 9 anos. O meu médico, que trabalha com longevidade de saúde e qualidade, está comigo há quase 6 anos. Eu sou uma pessoa que eu não costumo ter uma rotatividade muito grande. Porque quando eu Isso é que é o interessante. maravilhoso. Porque você Entendeu? consegue resultados a longo Quando prazo. dá o match. Você tem paciente, porque às vezes eu vejo pessoas assim, acabou de se formar e já atendi 6.000 pessoas. Eu digo, meu Deus, eu acho que eu não atendi nem 6.000 pessoas. Eu tenho 20 e tantos anos, fico rindo, né? Ela tá com 3 meses, já atendeu 6.000, fico rindo. Né? Pelo fato de que muitos pacientes permanecem muito tempo. Tem pacientes que estão há 5 anos. porque, Não vem toda semana, mas são pacientes que Exato. são. Você São- manter o seu cliente Manter. é muito mais difícil do que você conquistar novos. E é muito Eu mais acho também. caro. Mas, ao mesmo tempo- É de 5 a 25 vezes Ai, maior ó. o custo você conquistar o novo Exatamente, o do que você já empreendedorismo aí. manter. Manter o que você já tem. Exatamente. Exatamente. E aí você entra com a experiência do cliente, né? Você otimiza, você retém, começo ao você fim. encanta. Exatamente, do início ao fim. Gente, como E tá vai- bom esse negócio aqui hoje. E a gente vai aprimorando a jornada do cliente, Isso. que o profissional que é o responsável por essa jornada, ele tem realmente um mapeamento e controle das áreas. Porque você visualiza que se você deixa de dar atenção ao paciente em um desses pontos, você perde o seu melhor cliente por uma bobagem. E às vezes não tem relação com o seu conhecimento técnico. Isso. Porque você e ele se dão muito bem. Isso. Mas às vezes é um Exatamente. Mas problema você lá tem na lá frente. na recepção, Na a sua recepção. recepcionista que não soube acolher, Sim. que ele quis trocar o dia, ela não soube fazer. Laís, né? você como gestora de clínica, qual a sua experiência? Mas você com falou É. isso? Ela respirou Então, eu pessoas, digo que né? eu sou gentóloga. Você já ouviu Amém. esse termo? Eu amo trabalhar com pessoas. Então mas ao você mesmo... entendeu tudo, porque É. quem entende de pessoas entende de negócios. É porque, assim, a maioria quando você olha por essa vertente, eu amo trabalhar com pessoas. Eu acho que é o extrato mais rico que a gente tem. Porque quando a gente trabalha com gente, a gente vê o que a gente quer pra gente e o que a gente não quer. quer. Exatamente. Só que quando você tá lá como gestor, por exemplo, empreendedor, gestor de uma clínica, que você tá com várias pessoas, então, tipo assim, você tem várias pessoas com personalidades diferentes, com uma formação diferente, com um caminho cultural, uma bagagem de vida completamente diferente uma das outras, aonde você vai ter que tentar que elas absorvam a cultura da empresa. Que elas consigam fazer um trabalho de encantamento, de acolhimento de um paciente, por exemplo, do começo ao fim, que muitas vezes elas nunca tiveram isso na vida, Isso. em Sim. casa. É. Sim. Desde quando o paciente liga para marcar. Exato. A forma que você vai dizer bom dia ou boa tarde já vai Isso. entender, Com né? certeza. O com seu certeza. rosto, o sorriso, o levantar o rosto para falar com as pessoas olhando no olho, são detalhes que você vai construindo. Então, assim, uma equipe para você trabalhar, para você formar, demanda muito tempo e demanda muito investimento. Então, assim, não é você pegar uma pessoa e dizer, olha, filha, é assim, você atende o telefone, você manda essa mensagem.
Não Não. é isso, é muito mais. Mas, É como se conectar, é como você falar, é como você olhar, é a forma. Muitas vezes não é o que você diz, é a forma Como fala. do como você como- fazer. Então você precisa estar trabalhando o tempo inteiro, porque são pessoas que, como vocês, têm os dias bons, têm os dias ruins, Isso. têm os problemas de casa. Então é muita coisa. Mas é um desafio e é algo bom, porque a partir do momento que você começa a trabalhar isso nas pessoas, você está dando ferramentas também delas gerirem, trazerem isso para a vida pessoal. Com certeza. vão Entende? Então, crescer. assim, você tá no técnico, na clínica, levando uma equipe, tentando fazer com que elas evoluam como pessoas. Porque você não é uma pessoa no seu trabalho e outra em casa. Não é, Exatamente. gente. Não é. O que você é em casa, você traz para o trabalho. Tá. O que E você é no vice-versa. trabalho, você leva para casa. Sim. Então, se eu consigo que essa pessoa evolua como profissional, como ser humano, ela vai evoluir também no pessoal. Isso é Perfeito. fantástico. Eu costumo dizer É um desafio, né? que a gente não é uma pizza dividida em fatias, Não. que você separa por áreas e Não. que você resolve uma de cada vez. Os nossos resultados, eles se dão em todas as áreas. Exato. Por isso que inteligência emocional também entra como uma Isso. habilidade extremamente necessária e complementar Essencial. a todas essas outras. É essencial. Isso. E, Andréia, qual a sua opinião também em relação à gestão realmente de uma empresa? Em relação a como gerir essas pessoas. Não é Já que você vem de uma área tão técnica, como foi esse desafio? Na verdade, a gente precisa se capacitar muito. Muito. A gente se acha preparado, né? Diz, não, eu vou abrir meu consultório, daqui a pouco a coisa foi crescendo. Porque antes era só minha sala e uma atendente, Sim. uma coisinha pequena, e depois virou uma clínica. Um negócio. Né? E aí a coisa começou a pegar, né? Porque sempre eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir, porque começava a chegar, né? Final do mês, tinha que fechar balanço, fechar não sei o que. Eu digo, eu não tenho jeito pra isso. Socorro, chamo Sim. o marido, né? Arrume alguém que é da área financeira, né? Pra me ajudar nisso aqui, porque eu já vi que eu não sou boa nisso, entende? E nem tem que ser E bom nem em tem tudo. que ser. É. Né? E aí a Tem que pessoa se que tá cercar me... de pessoas. A pessoa que, que me ajuda hoje nessa parte financeira, ela disse, não, ó, a doutora é ótima no que ela faz. Mas ela não entende nada disso, né? Então, ela precisa mandar as coisas. Então, assim, a gente tem que saber... Não, eu sou aqui. Eu sou isso. Eu consigo fazer isso. Mas aí, eu estava até um dia desse conversando com a Letícia e coloquei, disse, Letícia, eu tenho tanto produto aqui dentro do meu Cursos computador. gravados, Muitas inteiros. coisas. Eu tenho muita coisa. Botar pra vender. Aí a Letícia Se disse... tiver organizar Aí a Letícia isso. começou a rir comigo. Eu disse, Letícia, acho que eu vou precisar de você, né? Fiquei rindo. Maravilhoso. Ela disse, você tá rica porque esse computador aí deve estar cheio de coisa, assim, de produtos, a gente quer dizer. Porque todo produto gera uma renda, Claro. né? Como a gente já falou. E aí, foi bem desafiador. Nesse sentido, porque eu vi que eu sozinha, eu não conseguiria. Porque eu não tinha todas essas habilidades. Perfeito. Então, eu precisei me cercar de outras De quem pessoas. sabe. E ainda tô, né? A gente está fazendo 6 anos agora, né? E veio todo aquele processo de terminando toda a parte de investimento para agora respirar, né? E fazer realmente aquele negócio ter a cara que a gente sempre quis, porque a gente estava tentando todo dia, como é que diz? Vencer com um dia de cada vez, diante de tantos impostos e tanta coisa que a gente tem que pagar. Sim. Né? E de todo o investimento que foi feito. Então, empreender, né? Não é só ver aquilo tudo. Ah, ela tem uma clínica, né? Vem com todos os desafios Às vezes tem que saber acessórios. lidar com isso. E não, você não vai precisar saber de tudo, mas você vai precisar conhecer quem sabe. Exatamente. Ou o Procurar a pessoa telefone de certa. quem sabe. O telefone de quem sabe. Exatamente. Tem as Exatamente. pessoas, né, que são certas, conhecer o que é que você precisa, mas você precisa ter essa visão. E eu Demais. senti essa necessidade. Demais. Entendeu? Eu não sei fazer, mas eu quero entender tudo que eu preciso, né? Tá de olho, porque eu tenho que fiscalizar, eu tenho, né? Como gestor, você Como tem. você vai Né? cobrar? Tanto que aquilo agora, você eu, não- como gestora principal lá do Instituto, eu passei para minha filha, né? Minha filha está comigo lá na clínica. Nós somos sócias, na verdade. E eu disse, ó, essa parte maior de gestão que estava toda comigo, eu disse, ó, toma, que o filho é teu agora. Ai, tão bom. Não Né? deu um alívio, não. Deu um você, alívio, né? passei para ela, Janine, ó, você vai ficar como a gestora principal agora. E eu tô aqui porque você precisar, né, para Perfeito. poder Chama a mamãe. chamar a mamãe se precisar de alguma coisa. Mas ela Tô é. aqui atendendo. Pra você ver, mas ela tem uma visão, né, bem mais jovem, né? Já veio com Bem inovações. oxigenada. Ai, é maravilhoso. Você já está, isso. né? Esse Tem isso fluxo também. diferente, Ela veio com
né, A começou a energia. botar cardápios para os pacientes. Chega lá e tem um cardápio para escolher. Coisas que eu tenho vontade, mas a energia de tanta coisa que eu faço, entendeu? Com tantas demandas, eu não estava conseguindo olhar para algumas coisas. Mas então, não tem como, é como a Letícia estava dizendo, não tem como dar conta de tudo. E também, se tu fica muito no operacional, como que você vai pensar na área Exato. estratégica? Porque você fica ali no automático, você fica mantendo a tua Pronto. base. E exatamente tu não isso. consegue respirar pro estratégico. Aí não vai evoluir. Não. Aí não vai Aí evoluir. não vai ver exatamente isso. Né? Eu passei para ela, entendeu? E aí agora estou mais tranquila, né? Pronta, tá no Perfeito. ponto. Para entrar no digital. Então, já estamos... Ó, Por você viu o isso- que você falou do network. Você vê, você É. convidou a André para uma palestra. Olha só, potencial cliente Gente, já aí. é. ó. Exatamente. Olha A gente aí. já vinha conversando sobre isso. Conexão, gente. A Sobre, oportunidade tem em inclusive, todo lugar. todo a lugar. possibilidade da gente alinhar e ampliar através do networking. Porque Isso. caso você consiga sozinho, você vai demorar muito mais tempo. Isso. Você pode conseguir, mas vai ser muito mais oneroso. Isso. Vai custar muito mais tempo. Todo mundo E ganha vai ser junto. muito mais desgastante. Todo mundo ganha. Livre Então, sanidade mental. Qual é o amiga. real propósito de um empreendedorismo e de um ambiente cercado de visões empreendedoras? Você vê o que está dando certo no negócio dos outros, vocês cercarem de ideias e, poxa, isso faz sentido para mim, eu vou aplicar aqui. Exatamente. Isso. Então, você se une com parcerias estratégicas também e vai potencializando e acaba sendo um ganha-ganha. Todo mundo cresce junto e Isso. quem mais sai Isso. satisfeito no meio de negociações como essa é o cliente. Isso. Exato. É quem tem que sair ganhando no final da história, né? É muito bom isso. Perfeito. E meninas, a gente falou muito de networking, de ambiente. Para vocês, o quanto o ambiente é capaz de influenciar realmente o lugar onde você está chegando como resultado profissional e pessoal também. Ambiência é tudo. Ambiência é tudo. Ó, se você quer mudar um comportamento, você precisa ver o ambiente que você está. Por exemplo, trazendo para o meu nicho. Como é que eu vou querer começar a ter hábitos mais saudáveis, comer melhor, dormir melhor, me exercitar, se todo mundo que me cerca é sedentário, come junk food e tem comportamentos que não... Gente, tem que mudar. O meio sempre vence. Sempre. O meio Ninguém sempre Fere vence o demais. ambiente. Não Ninguém adianta. vence. Não. Se eu quero mudar de comportamento, se eu quero ter, eu tenho que buscar pessoas que estejam com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, ou que já estejam onde eu quero estar. Ó, você, Exatamente. ó. Ou que já estejam onde eu quero estar. Sempre Então a estive- gente tem que se cercar de um ambiente que seja propício para a transformação que a gente quer que aconteça com a gente. Sim. Porque senão é impossível remar contra a maré. E, inclusive, muitas pessoas que estavam com interesse em participar no evento, algumas falaram que tinham interesse em quê? Gestão. Porque querem chegar aonde a gestora já está. Olha aí. Que já Mas tem a é isso. clínica. Com Então, essa quantas vezes, contribuição vai ser né? importante. Quantas vezes, enquanto eu estava na faculdade, que eu disse que eu deixava de comprar uma roupa, eu guardava minha mesada toda Coisa para ir lá para os linda. congressos, ver as palestras, eu ficava olhando aquele pessoal no palco. Eu dizia, ai, meu Deus, eu um dia eu vou estar nesses palcos, um dia eu vou estar nesses palcos. Sabe, mais ou menos assim? Então, tanto que a primeira vez que eu fui dar uma palestra lá fora, foi muito importante para mim, porque eu disse, eu sonhei estar aqui. Né? Então, eu estava falando com o Gustavo Negrini, que é ele que organiza muitos eventos lá em São Paulo. Eu disse, Gustavo, muito obrigada. Ele, por que, Andréa? Por ter me convidado. Você não tem noção da Ai, eu quero ver esse importância. papel. Se você não tem noção da quanto isso importância de eu estar significa. aqui. Ele, mas André, você é ótimo. Eu digo, eu sei, mas você me enxergou e você me deu a oportunidade de eu estar aqui. Amor, E isso a é partir gratidão e dele, humildade, isso é tão e a partir bom. desse primeiro convite, vieram uma enxurrada de convites para isso. Então, assim, isso o quê? O ambiente. Sim. Eu estava numa faculdade da Universidade Federal, em 1950, antigamente, né? Um pessoal muito fechado, e eu não estava satisfeita. Aquele ambiente me incomodava o tempo todo, entendeu? Eu Ai, precisei... eu tô O tão meu tocada com a mentor- história dela. Eu tô doida. Eu vou do seu perfil olhar o vídeo, viu? Que você falou que tem a história. Eu quero ver. O meu mentor costuma dizer que as pessoas que te trouxeram até aqui não vão ser as mesmas que vão te levar para o pra próximo frente. nível. Com certeza. Porque, sim, você vai ter que, nesse processo, deixar muita coisa para trás também. Muitas pessoas, muitos lugares que não são para você. E que muitas vezes você vivia numa luta tentando se encaixar Ai, ali. Então, Eu vivo você isso. deixar isso para trás vai fazer com que você comece a alcançar o que realmente merece ser seu. Cortar o cordão umbilical é Sim. algo muito difícil para mim ainda. E eu venho me preparando
né, de uma história longa. Sim. Eu fico sempre muito agradecida. Sabe aquela coisa? Eu agradeço a cada pessoa que deu uma migalhazinha no meu caminho. Eu não esqueço mais nunca. Mas o fato de você dar o passo para frente não quer dizer que Não quer dizer que você é ingrata. Não, mas isso que eu tô não. falando, não quer dizer que você é ingrata. Então, assim, eu venho me preparando muito, porque eu sei que tem um mundo enorme aí, né, me esperando, e eu ainda tô presa a algumas coisas. Eu ainda sinto isso. Eu ainda sinto hoje que eu preciso me libertar, mas eu já estou programada Sim. para, entendeu? tão linda. Né, pra E isso cortar concluir um ciclo, digamos assim. Isso, e fechar os ciclos, Fechar dar da oportunidade melhor dos forma. outros Outras irem pessoas, abrindo. né? Porque quando você ainda está presa a ciclos passados, o que é próspero em relação ao seu novo não vai vir com a mesma maestria. Você ainda tá Isso. presa Eu lá. precisei romper totalmente a visão que eu tinha da Letícia antes, de uma Letícia que queria viver uma nutrição clássica e tradicional, porque era isso que a sociedade esperava de uma pessoa que tinha aberto mão de uma carreira para recomeçar. Isso. Ainda espera, não é? Sim, Muitas ainda- meu- pessoas meu perguntam, né? Meu pai, ele é meu filho, você não vai trabalhar na nutrição clássica, pai, olha tudo que está acontecendo. Eu não posso apagar essa história da minha vida que foi tão importante para mim. Você tá Muito pelo trabalhando na contrário, eu nutrição. vou... Exato. Então, assim, hoje eu realmente cruzei as vivências e eu ressignifiquei tudo. Então, ele até comentou assim, Letícia, tem muita gente esperando para ser consultada com você. Eu falei, pai, tem muito profissional também esperando ser consultada comigo, como já está sendo. Inclusive, até minha prima hoje perguntou, Leca, você não vai se formar? Eu disse, não. Ela disse, não, mas não vai fazer formatura? Assim, festa? Eu falei, não, Lu, isso não faz sentido pra mim no momento que eu tô hoje. Desde o primeiro momento em que eu iniciei no digital, eu já tinha pessoas da minha sala da faculdade que eram meus alunos. Então, eu sabia que eu poderia usar aquilo ao meu favor. Então, hoje, eu prefiro muito mais pegar todo o custo que eu teria numa festa de formatura, no vestido, meu, da minha família, da minha mãe, na maquiagem, no cabelo, na sobrancelha, tudo, e investir na mentoria, como eu fiz. E foi ter investido nisso que mudou na minha vida em 5 meses, na ambiência. Estar ao lado de pessoas que antes eu achava, não, faturar 20 mil é algo distante da minha realidade. Mas aí eu comecei a conviver com pessoas que faturavam muito mais que isso num dia. E eu comecei a normalizar situações que Você antes vai eram muito mudando. distantes. E eu comecei a ver, se poxa, visualizando. eu sei muito, eu posso chegar também onde essa pessoa chegou. Claro. Mas foi o peso da ambiência. Eu não teria conseguido se eu não tivesse mudado. Porque você se permitiu. Sim. Você se permitiu. E Se isso abriu. aí é. Aí vem o livrinho que a gente estava falando antes. A metamorfose, ela é irreversível. Sim. A metamorfose, ela é irreversível. A partir do momento que você enxerga, que você vê e que você tem o seu autoconhecimento, você é uma pessoa... Viu o esporte, viu? Não posso deixar de não tirar. Quando você tem noção das suas potencialidades, do que você tem de bom, você sabe onde você pode chegar. Então, você não olha pra você e faz... isso eu não faço. Não diga um negócio desse Esse pra mim. processo de encontrar o que você tem O de bom autoconhecimento é também essencial. é bem desafiador. Isso. Você sabe o que você precisa melhorar e você sabe tudo que você tem de bom. as Sabe suas o que eu dizia em potencialidades. dezembro? Aí você pega o que você precisa melhorar. Quem é que tem isso aqui bom? Isso. De quem que eu vou atrás? Com quem que eu vou aprender? Sabe o que eu disse em É isso. dezembro, gente? Não, eu não vou dar espaço, eu sou só um estudante de nutrição. Era esse o meu pensamento em Isso. dezembro. Em janeiro, quando tudo julho. aconteceu, a gente tá em julho. 6 meses. Olha o quanto a minha vida É. mudou de lá pra cá. Exatamente. Hoje eu não só mentoro outros nutricionistas, como eu mentoro profissionais da educação física, psicólogos, Olha, coisa dentistas. linda. Gente, Então, isso é assim, são maravilhoso. inúmeras áreas da saúde. Isso. Então, muitas vezes, nem a gente tem noção do nosso próprio potencial. Mas quando a gente descobre isso, não tem quem pare. Não tem quem pare. Não tem. E é engraçado como tudo aconteceu na história da Letícia, que foi em dezembro. Ela falou assim, gente, eu tô aqui com a lista do NQE pra me rodar e tudo. Tem pessoas querendo, mas eu acho que eu vou deixar só pra janeiro. Porque ninguém tá com a cabeça agora pra fazer isso. As pessoas realmente, final do ano e tudo. Eu falei, É o Lê, momento da virada. deixa eu te falar uma coisa, Lê. Quem tá pensando isso são pessoas que realmente não querem se transformar. Só que as pessoas que provavelmente são essas que já responderam o teu formulário, elas estão preparadíssimas. Por quê? Porque quem está preparado para o próximo nível, ele se antecede. Então, ele não vai esperar o ano virar janeiro para ele tomar uma decisão. Até ele porque já ele quer quer começar ele janeiro, quer já fiz, na já vou decisão, começar. Exatamente.
Exatamente. E aí eu falei pra ela disse, será, gente? Sim. Aí, pluf. Aí vendeu a primeira, aí vendeu a segunda, e foi as coisas foram acontecendo. Aí ela mandou o meme. O meme segurando no negócio, no grupo. Aquilo que eu não sabia. Eu quero a figurinha, viu? Você manda pra mim. Muita gente, isso é muito interessante também, porque, por exemplo... Isso acontece com muitas pessoas. Isso foi em janeiro, em fevereiro... Eu fui para um evento do Strider, que inclusive vai ser um dos palestrantes do evento. E eu disse, olha, é isso, isso, isso. Eu já estava pensando em me mudar para Floripa por causa da ambiência. Eu disse, se eu me mudar para Floripa, eu posso ser sua amiga no meio do evento? Ele falou, que, menina? Tá doida? Eu falei, e aí, sim ou não? Ele me chamou depois, peraí, me explica essa história, o que é isso? E aí a gente estreitou um vínculo diferente e foi construindo uma relação profissional que foi dando muitos frutos. E hoje eu retorno aqui, não só sendo amiga dele, mas trazendo ele para o meu próprio evento. Para palestra. Então, acabou começando de uma situação completamente despretensiosa, em que eu só tive a ousadia de fazer diferente. Exatamente. Não, e eu acho, e cara, é muito incrível, porque, por exemplo, eu vejo todo o crescimento que a Letícia teve em tão pouco tempo. Né? E quando eu vi ela lá atrás, gente, meu Deus, eu fico muito, assim, feliz de ter participado dessa trajetória, porque, gente, era impossível não ser como tá sendo agora, porque realmente era algo que ia explodir de qualquer forma. A gente tava no evento em que foi feito um desbloqueio. Um desbloqueio. Gente, vocês não vão acreditar. Foi feito um desbloqueio e a Letícia, quando ela pegou o microfone, vocês percebiam quando ela falou assim, eu ainda sou estudante. Você dava pra ver na voz dela que era uma pessoa que tava pronta. Ela tava pronta, mas... Só eu não enxergava isso. Ela não tava enxergando. Ela disse, eu ainda sou estudante. Aí todo mundo, assim, ficou olhando pra ela, assim, falou, gente... Não, Letícia. Aí todo mundo falou. Gente, depois daquele dia ali... E quem fez o desbloqueio, ele foi o Felipe Lima. Ele disse assim, quantas pessoas... Eu tava numa mentoria... Eu gosto muito mais do Felipe. E foi incrível. A mentoria que, para participar da mentoria, era no mínimo 30K. E aí ele disse, quantos de vocês, ainda como estudante, gostariam de fazer parte de uma ambiência como essa? Virou. Todo mundo. Todo mundo. Então, assim... Eu não tinha noção do ambiente que eu estava inserida, mas então, assim, a partir dali a coisa mudou porque ela se achava estudante inferior para o ambiente que ela estava. Isso. Só que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que já estavam em níveis altíssimos e que não tinham nem estudado a área dela. Sim. Que eram mestres sem ser nutris. Eu imagino você que viu ela lá no começo do curso. Não adianta faculdade. Isso, É verdade. É verdade. É muito bonito. Então... eu trabalhei também, lá vai eu, com marketing de relacionamento. E marketing de relacionamento é uma escola. É uma escola. Eu digo, se você faz marketing de relacionamento, você faz qualquer coisa. Porque, assim, ou você se destrava para fazer o que você precisa fazer, ou você não cresce. Isso. E uma das coisas, uma das maiores lições que o marketing de relacionamento trouxe para minha vida foi a seguinte: o não eu já tenho. Foi o que você usou o tempo inteiro. O não eu já tenho, vou falar com ele. O não eu já tenho, vou tentar vender. Vender 2, vender 3, eu vendia. Melhor do que não vender nenhuma. Então, o não a gente sempre já tem. Mas sabe o que é interessante, Laís? Porque até dezembro, eu nunca tinha precisado vender nada na minha vida. No sentido de... eu trabalhava numa empresa em que o cliente era fechado pelo comercial, eu só chegava, o cliente já estava fechado. Eu vendia sim a minha ideia, mas eu ainda não tinha essa visão da coisa. Então, eu nunca tinha feito, literalmente, a venda em si. Entendi. Então, de janeiro para cá, eu aprendi inúmeras estratégias relacionadas a técnicas de venda, que Rose foi muito importante para isso, e realmente foi um desbloqueio gigantesco em muitos aspectos, não foi de uma forma pontual. Então, assim, eu tinha toda a base de gestão, tinha tudo, mas esse aspecto eu ainda tinha muito a melhorar, eu não fazia ideia. Depois que eu aprendi, assim, a coisa foi fluindo de uma forma tão natural que hoje, para mim, onde eu chego, você vende. Eu uso essa técnica do vende sem vender. Exato. Vende sem vender. E eu uso essa técnica do não, eu já tenho. Inclusive para fechar parcerias, inclusive para
fechar palestrantes, inclusive para fechar pessoas que iriam estar ali compondo uma mesa redonda como todas vocês aqui. Exatamente. O não eu já tinha. E essa parte do não é uma parte que eu também falo em minhas palestras, que, por exemplo, o não, porque muitos profissionais às vezes também ficam desanimados porque acham que o não é para eles e encaram como rejeição na hora da venda. Só que na verdade o não é para ele, é para a oferta. Isso. E sabe, Então, Quem puxa essa parte muito é também autoestima. precisa Isso ser é significada. isso. É um isso esclarecimento. é tão interessante porque eu desenvolvi a metodologia e eu sei tanto o poder que ela tem na vida dos profissionais que hoje, quando alguém diz, não tenho interesse, eu digo, essa é a pessoa que mais precisa. A sua objeção é a razão. Normalmente é assim, é quem mais precisa. É. Mas aprender isso, entender isso, só foi possível porque eu mudei de ambiente. Então, meninas, eu queria ouvir de vocês também a importância de fazer parte de ambientes como esse, de se conectar com outros empreendedores na área da saúde e que não só vocês se apresentem convidando o pessoal para ir para o evento, mas digam também a importância de se conectar com pessoas que vão estar presentes em ambiente como esse. Vamos lá. Eu acho extremamente importante, como a gente até já colocou aqui, né, a importância do network. Eu acho que a gente deixou muito claro. Esses ambientes, eles são muito prósperos. Eu acho que esses ambientes, eles trazem um retorno. Às vezes, a gente não vai nem entender o que é no momento. A gente pode achar que aquele momento não está fazendo nada, mas logo depois você vai entender tudo. Né? Tudo que aconteceu na minha vida foi devido aos ambientes que eu estive. Né? O network que eu fiz, as pessoas que me observaram. E depois foi muitos anos. Não aconteceu do dia para a noite para mim, não, tá? Foi uma construção, mas de repente veio um boom, né, de oportunidades. Estava empilhando tudo e Isso, veio tudo. de oportunidades. Então, eu acho que esse evento, eu queria convidar vocês para estar lá no dia 6 de julho. Nesse ambiente, vocês vão poder se conectar, né, com pessoas e, quem sabe, construir propósitos e construir sonhos. Então, eu aguardo vocês lá. Vou estar numa mesa redonda com outros profissionais. O pessoal do Sebrae vai estar com a gente lá, contando um pouquinho do empreendedorismo em saúde. Aguardo vocês. E, André, onde as pessoas podem te achar? Qual a sua rede social? A minha rede social é @AndréAragãoNutri. Lá eu falo um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre a clínica, sobre saúde, sobre longevidade. E meu público maior são as mulheres, né? Sou apaixonada pelas mulheres e as mulheres associadas à longevidade. Então, Podem seguir, menopausa gente, é maravilhosa. Perfeita. Muito obrigada pelo por convite. fazer parte desse momento, Andréia. Foi uma honra ter você, uma profissional tão experiente em tantos aspectos e agora também falando de um tema que já fazia parte da sua realidade, só não era exposto de uma forma tão aberta como a gente vai fazendo aqui e também nos próximos dias, até o dia 6 de julho. Obrigada pelo convite e pela oportunidade também. Muito bom estar aqui. Perfeito. E você, Rose? Bom, o que eu quero falar é que, basicamente, tudo que foi falado aqui, se você acompanhou, se não, volta lá e comece a acompanhar o podcast desde o início, porque realmente tudo que foi falado aqui foi ancorado para o dia do evento. Por quê? Porque nesse dia, se a gente for pegar pela parte técnica, vai ser um dia único que você vai descobrir todas as nuances do empreendedorismo, desde como você vai se posicionar, desde como você pode fazer essa transição de carreira segura. Você vai ouvir também pessoas que já estão com uma maturidade no digital, que escalaram as suas soluções, que já estão ali no empreendedorismo. Imagine isso voltado para a área da saúde. Será extremamente rico esse dia, então vai ser uma imersão super proveitosa. E falando de ambiência, vai ser o momento certo para você se conectar, você acessar pessoas que já estão onde você quer estar. Então, realmente, é um dia único e memorável que você precisa estar lá com a gente. Para me encontrar, você pode me encontrar ali no meu Instagram, que é rose.anarm. Espero você lá no NQ Infinity. E qual vai ser o tema da sua palestra, Rose? O tema da minha palestra, claro, como especialista em vendas, será a essência da venda, da abordagem ao fechamento. Perfeita. Estamos ansiosas por esse momento também. Eu também. Muito obrigada por fazer parte Obrigada. desse primeiro momento e de tantos outros que também nessa trajetória no digital foram essenciais. Obrigada. Você tem sido muito importante nessa trajetória. Obrigada, você também. E você, Laís, mais uma vez juntas em um projeto tão importante. Exato.
Dessa vez eu tô entrando... Eu acredito tanto no projeto que eu tô entrando de patrocinadora do projeto, Ah, né? Eu acho que, assim, o NQE, ele vem com uma filosofia para ajudar muito as pessoas, alinhando tanto a parte técnica de informação, quanto o crescimento pessoal, que não tem como dissociar. Isso, Você verdade. vai quebrando as suas amarras, você vai se desenvolvendo para você chegar onde você quer no profissional. O pessoal, ele tem que ir junto. Então, eu acho que você tá alinhando tudo isso, trazendo nomes maravilhosos. Vai ser... Ai, eu tô louca para ouvir vocês duas, eu tô ansiosa de ver esse evento. Então, assim, eu espero aprender muito. Eu vou como marca pessoal, Laís Roster, que é o meu Que Instagram. é uma senhora marca, diga-se de passagem. Esse nome, olha... Vou com a poder. minha marca pessoal para aprender com vocês como fazer o que eu faço de uma forma melhor, que a gente está sempre em constante evolução, gente, em constante construção. A gente sempre pode estar evoluindo e aprendendo algo novo. Eu amo isso. Então, assim, espero como marca pessoal aprender muito para desenvolver ainda mais o meu trabalho. Tô levando a Sorrisos como patrocinadora oficial do evento. Já também com uma estratégia que eu não posso contar agora, que eu não vou dar spoiler, entendeu? Para ajudar todos vocês que estão no evento também a destravar e a começar a fazer esse trabalho. Uau. Né? E é isso, eu queria lhe agradecer muito. Eu admiro demais você. Você é uma menina maravilhosa que tem uma trajetória incrível e que eu não sei nem dizer onde vai chegar, mas assim, já tô aqui pronta, aplaudindo e dando muita força. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade de conseguir vivenciar isso junto de você. Assistir isso é muito lindo. É muito bonito. Assistir o crescimento das pessoas, a evolução das pessoas, dos projetos, sabe? A gente conversava na academia lá atrás. Lá atrás, em novembro, em dezembro, eu ia com você pra Floripa, Sim, você verdade, lembra? verdade. Eu ia com ela pra Eu ia Floripa. o primeiro... Foi em outubro, não foi? Em Foi outubro, em nós novembro. íamos juntas. Eu tive uma situação pessoal e eu não pude ir, entendeu? Então, assim, olha... É verdade. Ah, que coisa linda. Então, assim, meus parabéns. Continua aí, entendeu? Trazendo Conta inovação. comigo. Quero muito aprender muito com você e com todo mundo que vai estar lá. O NQE já é um sucesso. Já é um sucesso. E esse evento eu tô ansiosíssima. E qual a sua rede social, Laís? Laís Rossiter, tá? É a minha rede social pessoal. E a Sorrisos é @sorrisos, com S-U-S no final, Maceió. Perfeita. Mais uma profissional incrível e que vem se destacando muito no posicionamento digital. Parabéns. Você tem Obrigada. conseguido resultados admiráveis a nível de relacionamento também. Eu acho que isso é o mais importante. Eu consigo falar disso com muita maestria também, porque isso veio da minha vivência. Eu não tinha um perfil muito grande quando eu comecei essa trajetória e ainda não tenho. Mas isso significa que os meus resultados vieram de uma qualidade de relacionamento com os meus seguidores muito íntima. Ah, com certeza. E isso você faz muito adoro, bem. Adoro. Com isso, eu não tinha só pessoas que consumiam o que eu tinha para vender como solução. Eu tinha fãs. Eu tenho fãs. E eu sei que as minhas alunas, elas vestem a camisa e propagam com São lindas. com muito empenho, na verdade. Muita paixão. é. Porque elas também sentem o efeito São disso. promotoras da sua marca. Isso, Exatamente. Então, pessoal, foi uma honra de coração estar aqui com todas vocês em um momento que significa tanto. Não só para o início desse projeto, que é o podcast do Café com a Leti, mas como uma prévia do que está por vir. E a gente consegue visualizar que são profissionais tão diferentes uma da outra, mas que, quando desejam se conectar entre si, conseguem ter pontos muito íntimos de conexão. Ai, foi uma delícia. Isso, Adorei é conhecer vocês. Foi ótimo. Mais um agradecimento para Letícia por ter me permitido me conectar com essas mulheres tão incríveis. Então, imaginem que se isso Trajetórias. aconteceu aqui, só entre 4 pessoas, imagina o que a gente não pode construir em um dia extremamente imersivo, mais de 12 horas, com vários profissionais, exatamente com essa mesma energia, ser querendo se fantástico. conectar. Vai ser muito E lindo. cada um com sua especialidade. Então, não só fazer networking vai ser feito ali, mas a gente vai fazer também, a partir disso, parcerias estratégicas, que com isso saia negócio. Então,
Em um conjunto, a gente vai estar se desenvolvendo e, principalmente, fortalecendo a nossa região. Mostrando que a gente pode ir muito além do que imaginavam lá atrás. Nordeste tem muita gente boa. Muita gente boa. Inclusive, quase todos os palestrantes são nordestinos, mesmo morando fora. Eu vou falar Olha para que vocês legal. Isso é um pouquinho interessante, viu? como vai ser a programação do evento. A gente vai começar com credenciamento e que nessa parte do welcome, enquanto o pessoal estiver fazendo credenciamento, a Emira, fotógrafa, vai estar fazendo fotos profissionais em um estúdio montado pelo NQE, em que a gente fala tanto de posicionamento, só que a nossa foto do perfil fala muito. Isso. Muito mais que a foto da nossa identidade. Verdade. Então, que ninguém vê. A foto da exatamente. identidade. Então, acima de tudo, a gente sabe que a foto do perfil tem muito a ver com a percepção do valor que o nosso cliente vai ter do nosso negócio. Então, sabendo disso, a gente vai estar com um estúdio montado lá para o pessoal que está fazendo o credenciamento fazer essas fotos profissionais com a Emira. Depois, a gente faz a abertura com o tema Navegando pela Transição de Carreira para Ver o Propósito, feito por mim. Eu vou estar falando um pouquinho de como foi essa trajetória, que muita gente acha que foi algo pontual, do tipo, decidi mudar, pedi demissão, entrei para nutrição. E teve muita coisa no bastidor. E depois disso entra a Rose com o tema Essência da Venda, do Fechamento à Abordagem. Ela que vocês já viram que tem muito a agregar para vocês. Depois disso entra o Luan Lisboa. Ele que é um nutricionista muito incrível na parte técnica. Ele tem um conhecimento assim admirável e uma forma de repassar esse conhecimento também. Só que o nosso evento com ele foi tão grande em relação ao sucesso íntimo com quem estava ali presente, que a gente trouxe ele para falar um pouquinho dos bastidores de como ele conseguiu esse resultado. Então, pela primeira vez na carreira dele, ele vai estar falando dos bastidores. Você tá falando. E ele é sozinho, agora que ele tá montando a equipe. Então, eu e Rose fazemos parte da equipe do Luan. Gente, olha como é interessante. Eu conheci o Luan batendo no ombro dele, dizendo assim, eu sou sua fã, Luan. Então, assim, hoje a gente construiu um relacionamento completamente diferente, profissional. Depois, nós entramos com a mesa redonda, com a Andrea, diretor do Sebrae, Keili Lima, e também o Rodrigo Brad, que é diretor criativo, fala muito da parte de identidade visual também. Depois disso, a gente volta com a Cláudia. Cláudia, ela é atriz impecável na comunicação. Ela vai fazer uma performance no palco. Voz da Fátima Bernardes. A voz da Fátima Bernardes, ensinando a gente como fazer performances em relação à nossa ideia. Então, no atendimento, como envolver o seu público naquela comunicação de uma forma íntima. E ela vai realmente fazer uma encenação. Ela diz, Lê, confia em mim, vai ser a melhor palestra que eu já fiz na minha vida. Depois disso, entra Daniel, que ele é incrível, extremamente técnico, minucioso. Ele é dono de uma agência que já fez inúmeros lançamentos. Ele fez um projeto que, em 30 minutos, ele faturou 3 milhões. E ele vai estar aqui contando... F5. Ele vai estar contando pra gente como utilizar o digital para captar mais pacientes que ainda não te conhecem. Então, é um tema extremamente essencial. E eu entro também falando sobre como cruzar a barreira da inovação no empreendedorismo. Perfeita. Perfeita para falar sobre isso. E depois teremos um café e networking extremamente necessário para se conectar com outros profissionais. E a gente entra depois com o Jonas Liberato, ele que é diretor de audiovisual do Strider. Vai estar falando sobre laptação e branding no posicionamento para empreendedores, porque a gente sabe que a imagem conta muito. Além disso, também, a gente vai estar com o João Lucas Oliveira falando sobre digitalização de pessoas e negócios. E entra Marcos Strider transformando seguidores em clientes através da sua comunicação. Então, vai ser um dia assim, extremamente rico com um profissional mais incrível que o outro e mais complementar que o outro também. E você, claro, é nosso convidado especial. Nós já estamos com 92% dos ingressos esgotados. O sold out vem. Sabe, não tenho dúvidas. Lê, deixa eu dizer uma coisa. A gente, enquanto professor, quando a gente pegava trabalho de conclusão de curso, eu, particularmente, começava pelo sumário.
Então, quando eu olhava o sumário, você já sabia se o trabalho tinha coerência, se ia, sabe, numa crescente. Aí você falando aí de como faz a programação, está ótimo. O sumário tá aprovado. O sumário tá ótimo. Aquela construção de pensamento, sabe? Que você Não, começa a alinhando. visualizar, alinhando tudo, perfeito. E isso é muito interessante porque o símbolo do infinito, do infinity, é justamente isso. É que a gente alinha a parte técnica com um lado, com a outra esfera gerencial. Então, o empreendedor infinitamente segue se desenvolvendo de forma a ser diferente no meio de né? tantos iguais. Sim. Maravilhoso. Então, é uma honra ter vocês aqui participando desse momento e eu espero encontrar todos vocês que estão acompanhando a gente aqui também nos próximos episódios e principalmente dia 6 de julho. Que seja só o início de uma nova era para todos os envolvidos. Ah, com certeza. Muito obrigada. Foi maravilhoso, obrigadíssimo. É ótimo. Meninas, foi um prazer. Foi maravilhoso. Obrigada. Pra gente. Todos.